Pronto. Ok, gente. Então, a apresentação já começou, tudo certinho. Primeiramente, antes de tudo, boa tarde a todos. É um prazer estar podendo estar nessa apresentação aqui hoje. Meu nome é Cauã, essa é a Camille Vitória, e nós estamos Oi. aqui hoje para poder fazer um curto workshopzinho para vocês, intitulado A Vida na Pesquisa Científica, compartilhando percepções e vivências. Então, durante esse período de lançamento da Bolsa Clicker, que está agitando o Brasil todinho, né, segundo notícias, né, que tem saído aí na mídia, vamos estar Oi. falando um pouquinho para vocês sobre essa temática de pesquisa científica e vida, experiências, vivências, é possível? Como é que faz para conciliar isso? E então, primeiro falando um pouquinho para vocês sobre quem nós somos, a gente vai estar falando um pouquinho, uma introdução geral sobre a gente. Então, eu sou o Cauã, eu atualmente faço graduação em biologia, mais especificamente no bacharelado, e além disso, trabalho como professor de inglês na FISC Aracaju. Além desse vínculo acadêmico com a Universidade Federal de Sergipe na graduação e com a FISC Aracaju na parte profissional, eu também sou voluntário em iniciativas científicas e educacionais, então tenho um pouquinho de experiência aí com as iniciativas nessa temática. E agora apresento a vocês, Camille. Oi, meu nome é Camille, eu tenho 19 anos, faço física, astrofísica no caso, na Universidade Federal de Sergipe também. E além disso, eu sou bolsista de iniciação científica do PICME, um programa que é derivado da OpenMap, e também estou atuando em projetos de extensão, tanto da universidade quanto em iniciativas de fora da universidade, como, por exemplo, a Ciência Fundamental, que a gente está desenvolvendo agora, e outras iniciativas. É, bem, para iniciar, a gente queria lançar assim, uma pergunta tanto para o pessoal que está aqui agora com a gente, tanto para o pessoal que for ver essa palestra depois, o pessoal da Bolsa Clicker, perguntando o que é que despertou para a ciência. E, Cauã, você quer começar? Eu amo. Ó, já temos uma pequena perguntinha. Camille, você está participando do programa Mentores OBMAP? Conta aí pra gente, o público quer saber. Então, não é exatamente, aliás, não é o Mentores. O Mentores, se eu não me engano, ele é para o pessoal que ainda está no ensino médio. Participou, eu acho, pelo menos duas vezes, pelo menos uma vez no nível 3. No caso, eu estou participando do PICME, que é para o pessoal da graduação, que tem atividades tanto de iniciação científica, coisas de aprofundamento na matemática, e também a possibilidade de progressão com a possibilidade de fazer mestrado futuramente. É, É bastante profundo essa parte aí. é, Como a Camille já deu uma explicadinha, ela é bastante da matemática, eu fico mais com a minha parte da biologia mesmo, então, assim, cada um com a física que merece. E hoje, estando envoltos nesse mundo de Universidade Federal de Sergipe e as graduações que a gente faz, é, a gente pode parar para pensar, de vez em quando, né, o que é que fez tudo isso começar? Onde foi que tudo começou? Então, a gente começa essa interação com essa pergunta, o que te despertou para a ciência, enquanto vocês vão pensando um pouquinho sobre o que despertou vocês para a ciência, a gente fala um pouco das nossas vivências. Eu estava discutindo com Camille sobre como a gente tem um passado até que bastante convergente nesse sentido, em relação ao ensino médio, principalmente, que Camille vai falar um pouquinho daqui a pouco, mas pessoalmente, eu acho que esse quesito de despertar para a ciência, ele inclusive começa bem antes. Então, são coisas que eu não parava para pensar quando eu era um pouco mais novo, mas que hoje me vem à cabeça e eu percebo como faz muito sentido. Então, já no ensino fundamental, eu estudei o meu ensino fundamental em escola pública, o ensino fundamental inteiro, e durante aquele período, apesar de eu não estudar em uma escola das melhores da cidade, é uma escola de periferia, existe até hoje, é, desde aquela época eu já apresentava
motivações a atuar em questões relacionadas à ciência. Eu não compreendia no período, mas sim, já era tudo relacionado à ciência. Então, eu era bastante curioso em relação a tópicos no geral. Eu adorava fazer perguntas. Eu era aquela criança chata da sala que faz perguntas sobre absolutamente cada tópico possível. Os professores me adoravam, não ia dizer que me odiavam, não. Os professores me adoravam, mas eu fazia muita pergunta mesmo, porque eu tinha muita vontade de saber como é que as coisas funcionam e de onde é que tudo vem. Então, eu sempre fui curioso desde pequeno. E, além disso, eu também tinha muita motivação no quesito de voluntariado e projetos sociais, no que eu compreendia esses temas que cercam a ciência, eu era muito curioso em relação a saber o funcionamento das coisas, e então eu pensava, o que é que eu posso fazer para atuar sobre isso? Que é justamente uma das temáticas da ciência. E eu me lembro, inclusive, como no ensino fundamental, eu na minha turma, a gente olhava para o povo brigando com guerra de comida na escola e a gente falava, olha, que bárbaros. E a gente falou assim, vamos fazer um projetinho para ajudar essas pessoas a pararem de desperdiçar comida. Então, só os pirralhos no quarto ano do ensino fundamental, andando na escola todinha, distribuindo panfletos e falando, olha, não às guerras de comida. E assim, foi uma coisa muito simples, muito básica, mas que pouco tempo depois nós recebemos elogios pela nossa ação, porque de fato provocou resultados positivos na nossa escola. Então, são vivências que, ao longo do tempo, quando a gente entra no ensino médio ou entra na graduação, a gente pode acabar esquecendo que elas compõem o nosso passado, mas na verdade faz muito sentido parar para pensar sobre essas nossas ações quando éramos mais novos e quando nem mesmo entendíamos o sentido de ciência, mas que mesmo assim já estavam ali orientando as nossas ações e nos levando a tomar ação em problemas que visualizamos na nossa sociedade. Então, para mim, pessoalmente, a ciência me despertou antes mesmo de eu entender o que seria a ciência. De maneira que de lá para cá, isso só tem aumentado. E aí, Camille, o que é que te despertou para a ciência? Depois dessas, eu nem conhecia essa história, mas eu tô impressionada, viu? Depois disso daí. Então, assim, para mim, pessoalmente, eu demorei um pouco para me ligar na ciência enquanto ciência. Quando eu era pequena, assim, antes, o máximo que eu tinha em mente mesmo era a matemática, como eu gostava da matemática, como eu gostava de entender a lógica por trás daquelas coisas assim, muito. Mas, assim, não tinha tanto incentivo, não sentia tanto incentivo de seguir por ali. Eu tinha muita vontade de trabalhar com matemática, tinha muita vontade de ser professora, inclusive. Essa vontade, hoje em dia, está um pouquinho mais de lado, mas talvez venha a surgir de outras formas. E demorou bastante, mas durante o assim, crescimento, geralmente vinha muito a curiosidade. Eu era aquela criança que via as coisas assim, via uma coisa nova, queria mexer, queria saber como é que funciona as engrenagens, as coisas. Às vezes quebrava uma coisa e levava uma bronca, levava, mas vamos lá, né? Fazia essas coisas. E foi indo. E, assim, a primeira oportunidade mesmo surgiu dentro da escola, mesmo com a UBMEP, que foi a partir da UBMEP que eu consegui uma medalha de bronze, eu consegui ter aulas não, ainda durante o PIC, que é o programa PIC Júnior, no caso, Programa de Iniciação Científica Júnior, que é justamente uma oportunidade do pessoal, de alunos ainda durante o ensino fundamental, eles terem contato com a universidade, terem contato com uma matemática diferente de como a gente vê geralmente dentro da escola. É uma matemática muito mais lógica, que vai muito mais a fundo no conhecimento. E, assim, para mim foi um choque e foi também uma oportunidade de crescimento muito grande. E até hoje eu tô
tô indo para astrofísica, mas ainda tenho o meu pezinho lá. Gosto muito da matemática e tô ainda um pouco ligada ao BMEP. E é exatamente sobre isso. O que desperta as pessoas para a ciência é uma reflexão que a gente deixa para vocês, inclusive, o que é que foi que te despertou para a ciência, mas no final das contas, existem muitos caminhos de se despertar para a ciência, seja através da curiosidade, seja através de perceber um problema e você acabar notando essa intenção de resolvê-lo que vem de dentro, que você não faz a menor ideia do porquê que existe, mas existem muitos caminhos para se despertar na ciência, talvez mais novos, ou quem sabe alguns de vocês vão estar se despertando para a ciência hoje. A ciência é que nem a casa da mãe Joana, sempre cabe mais um. Então, não tenha perreio, vamos que vamos. Em relação à minha trajetória com a de Camille, especificamente, apesar de terem origens diferentes, houve um momento da nossa trajetória na qual as nossas experiências convergiram. Isso ocorreu justamente no ensino médio. Foi no ensino médio que a gente deu uma abilolada das ideias e a gente resolveu fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E isso assim, por um lado foi muito bom. Nos forneceu experiências em relação a muitos diferentes tópicos no que se refere às áreas possíveis de se seguirem na ciência, como se investigar. E é justamente isso que a gente vai estar apresentando um pouco para vocês agora. Um pouco das invenções no sentido bem assim, louco da palavra. Algumas das invenções que nós tentamos desenvolver ao longo do período. Nem tudo deu certo, tá? Isso eu estou me referindo eu acho que é a grande especificamente. maioria, mas vamos lá. Exatamente. Muitas coisas deram errado, mas essa é uma das lições da ciência, né? Não é porque as coisas deram errado que não dá para aprender algo com elas. Então, tendo o meu início da ciência de uma maneira, Camille tendo o início da ciência dela de outra maneira, a etapa da nossa vida na qual nossas histórias convergiram foi no ensino médio. Ambos começamos a estudar no Instituto Federal de Sergipe, campus Aracaju, fazendo o ensino médio integrado ao curso técnico em Química. E aí nós passávamos o dia todo no Instituto Federal, manhã e tarde, estudando as matérias da faculdade e também as matérias do curso. E no meio tempo, quase inexistente, mas que a gente conseguia encontrar, vez ou outra, nós começamos... conseguimos. Pois é, fica aí o mistério. Foi aí que a gente conseguiu tá fazendo algumas invenções aí meio loucas, mas que a gente vai estar citando alguns exemplos para vocês agora. Então, qual foi a nossa primeira invenção maluca, Camille? Então, né, a primeira de todas, eu acho que foi basicamente quando a gente estava no primeiro, eu acho que entre o primeiro e o segundo ano do ensino médio, férias. O que é que a gente vai fazer? Descansar? Não. Lá vem Cauã, me manda uma mensagem. Que tal a gente fazer alguma coisa, né? Me manda me falando sobre justamente algo muito próximo a essa história que ele contou. Ele contando sobre, se eu não me engano, uma situação eu não lembro se foi, eu não lembro se é de onde você mora, da cidade onde você mora ou da cidade dos seus parentes, Cauã. E eu nem sabia dessa história, mas continue. Então, eu lembro de você me contar alguma coisa sobre justamente essa questão de falta de tratamento de esgoto, desse problema presente, que é justamente uma das coisas bastante... Mariana falando da frota coloidal. Faz tempo. Justamente essa coisa de não ter acesso, de como a gente pode mudar isso. E lá fomos nós, com as nossas ideias, papocando, tentando conciliar alguma coisa. Fomos felizes atrás de um dos nossos professores. Assim, a gente tinha ideias de como desenvolver, só que sim, a gente tinha ideias mais pro lado social da coisa. Meio abstratas, talvez. Meio abstratas. Muito abstratas. Eram ideias. Ainda.
mas eram ideias, e justamente é onde surgem as coisas, né? Gente, assim, com essas ideias mais pro lado social, e professor com algumas ideias mais pro lado técnico da coisa, e faz sentido até, porque a gente estava num curso técnico, né? Sugeriu a gente fazer um filtro. Tentamos ainda, pensamos um pouco, mas eu acho que não a ideia acabou ficando por aí. Rapaz, foi uma E decepção. Porque a gente, diga, não sei, eu não sei o que é que a gente tinha na cabeça naquela época, mas assim, a gente pensou alguma coisa, vamos fazer alguma coisa para atenuar essa problemática. Aí o professor olhou a gente para lá assim, olhou pra gente assim e falou: por que vocês não fazem um filtro? A gente pensou assim, um filtro? filtro. Gente, eu queria assim, uma coisa para mudar o mundo revolucionário e sugere a gente fazer um filtro. Olha, e spoiler de que assim, ficamos Não, insatisfeitos? Ficamos satisfeitos? Não. Ficamos é. levemente insatisfeitos, o que nos levou a ter outra ideia e procurar o outro professor. Olha que capetas. Eu acabei de Para lembrar outro projeto dessa já. thread. Pois Exatamente. A é. anterior era, se eu não me engano, a ideia seria tentar submeter a Febrace. Não funcionou, mas fomos pro próximo, dessa vez para o Village. Aí é com você para falar, né? Porque meu inglês, assim, não é Rapaz, muito bom. a gente viu que estava tendo seleção internacional na época para um programa que não sei se ainda rola hoje em dia, mas ele era um programa da Universidade de Harvard, de nome It Takes a Village to Raise a Child. Que, Isso basicamente, aí. um programa internacional que escolhe iniciativas de diversos países que estão tendo impacto positivo sobre suas comunidades para que eles façam divulgação e, além disso, prestem apoio financeiro e de mentorias. Aí, os meandros da prata coloidal você explica, Camila. Exatamente. Então, com isso daí, a gente viu primeiro a ideia, a gente queria submeter alguma coisa. O que é que vamos fazer? E aí fomos pesquisar alguma coisa para fazer, até o momento que surgiu essa ideia da prata coloidal. E lá fomos nós atrás do outro professor para falar com ele, para ele nos orientar, e fomos. Nisso a gente chegou ainda a fazer alguma coisa, a gente chegou a fazer um processo de eletrólise para a extração da prata, inclusive tem uma imagem aqui, essa imagem de cá, é justamente do momento em que a gente estava fazendo tudo muito improvisado. Isso daqui vocês podem ver que é uma bacia daquelas de sorvete, isso daqui é grafite, e aqui tem a solução. Isso aqui, inclusive, é uma crítica social, tá? Porque cientista no Brasil é obrigado a fazer muito com pouco. A gente estava extraindo Exatamente. prata metálica com uma bacia de plástico, enfiando grafite eletrizado na água, gente. E, Gente, se eu não me engano, o que fazia o negócio acontecer, que estava ligado a esse grafite, era o quê? Era um carregador adaptado, feito um negócio para funcionar. E assim, é, assim, a coisa já indicava que não ia dar muito certo. Uma das vezes, inclusive, a gente fez isso daí, é porque eu não tenho a foto, mas a gente fez um dia, no dia seguinte, começou a notar assim, umas manchas diferentes na mão, uma coisa bem, né? Então, o que era isso? E lá fomos nós descobrir, e eu tô levando isso até hoje para as disciplinas de astrofísica, pensando nisso. Já sei que minha prova, não esqueço o que é a prata que reage com a luz e causa justamente manchas na pele. A gente fez isso ensinou uma lição muito, muito boa, que é justamente usem EPI quando se forem lidar com algum experimento prático no laboratório. eu fiquei momentaneamente calado, porque assim, também ele falou um pouquinho para vocês sobre a experiência da prata É, coloidal, né? Eu, eu não sei se é comigo, mas eu tô achando que seu microfone tá meio baixo, calma. Tá melhor agora? Agora melhorou. Pronto. Camille falou um pouquinho para vocês sobre essa parte da prata coloidal, e assim, apesar de ver que não estava dando muito certo,
Nós não nos demos por derrotados. E a gente Exatamente. simplesmente fez uma produção cinematográfica, gravando as nós mesmos do lado da canal de esgoto daqui da Que fica cidade, do lado do IFES. para poder fazer um vídeo e submeter no projeto, desse projeto Village to Raise a Child de Harvard. E eu estava aqui caçando o vídeo para que eu possa mostrar para vocês. Eu vou expor Mariana do lado da canal. Camila, eu vou começar a Eita, apresentar aqui agora, tá? certo. Porque esse vídeo ele é muito bom. Deixa eu até mudar a tela aqui para conseguir ver isso. Camarote, tela grande. Esse vídeo aqui é muito bom. Já começou a apresentar? Começou. Pronto. Olha, gente, não, isso aqui é ótimo. Aprecie em cada momento, tô dizendo. Bota em tela cheia. Pronto. Não, gente. Eu não lembrava dessa música de fundo. 22 miles. That's the extension of... Tá baixo. Tá baixo? Ah, pronto. Na verdade, o áudio acaba nem importando muito, porque na verdade tá tudo em inglês, né? É, né? Mas as imagens 22 miles. falam mais que 1000 palavras. Extension of rainwater channels that receive irregular sewage on Aracaju. All of them like that, at the open air, next to houses, shops, and near to where everybody lives. Eu vou parar a humilhação por aqui, porque eu acho que a gente já pode ter se exposto demais. Mas assim, gente, à disposição dos alunos de ensino médio para lançar uma dessa, pois é. Uma rápida exposição de Mariana do lado da canal, mas assim, só para mostrar que quando a pessoa tem motivação, a pessoa comete cada loucura do lado da canal, gravando vídeo e mandando pro exterior ainda essa qualidade de vídeo. Então, assim, que delícia. Mas, enfim, vamos para a próxima, Camille. Próxima é ainda melhor. Vamos lá, qual é a próxima? A próxima é o foguete. O foguete, então. O que falar do foguete? Basicamente, a gente, no caso, tinha um dos professores lá no IFES de Física, nosso professor de Física, inclusive, que ele já aplicava a OBA, a Olimpíada Brasileira de Astronomia, já aplicava as provas, a versão prática da coisa. A versão prática não, a versão teórica da coisa. E, assim, além da OBA, tem também a MOBFOG, que é a Mostra Brasileira de Foguetes. A gente olhou assim, né? Então, que tal, né? Que tal a gente só soltar um foguete no meio de Aracaju? Um foguete garrafa pé. Fomos lá, fizemos o foguete, fizemos a base, fizemos os lançamentos, o foguete voava lindamente. Era uma coisa linda. Eu não sei se essa imagem foi o foguete que a gente fez, essa de cá, essa do canto. Gente, olha que coisa linda. Esse foguete estava tão lindo. Tava tão lindo, né? Infelizmente, vemos agora a reviravolta. Sim, quando já estava tudo pronto, estávamos com o foguete pronto para ser lançado, pronto para a gente fazer o lançamento real, o lançamento que ia contar. Esse foguete era muito estável, inclusive. Uma coisa linda. Fomos lá. Fomos fazer o quê? Fomos fazer uma demonstração. Eu acho que, inclusive, para uma das turmas, eu não lembro se era do subsequente ou se da graduação. Fomos fazer uma demonstração, né, para mostrar. Inclusive, o professor estava trabalhando com isso, com essa turma. Fizemos. Lançamos o foguete. Eu não sei o que aconteceu, que a gente geralmente lançava o foguete assim. A gente lançou ele meio assim. Lançamos. O espaço onde a gente lançava era dentro do IFES, era uma quadra. Não era muito grande, era um campinho assim de futebol. Lançamos. Esse foguete, não sei onde ele foi parar até hoje. Nós procuramos em cima do telhado, nós procuramos naquela canal assim que a gente mostrou no vídeo. Nós procuramos
assim, na escola que tinha atrás, em tudo. Inclusive, procuramos também nos noticiários para ver se ninguém tinha sido atingido por um foguete, mas não encontramos. Gente, Esse foguete foi muito bom. sumiu, foi abduzido. Pois é, Enfim, porque enquanto estávamos realizando os testes, esse negócio da MobFog aqui, a gente gerava os modelos de foguete e aí testava, porque tem muitas variáveis envolvidas, tipo o peso, o formato do bico e as aletas. E a gente chegou nesse modelo, nesse formato de foguete que estava muito estável. A gente estava testando o lançamento dele com a propulsão a bicarbonato de sódio, com uma concentração menor, porque aí ele não voava tanto, mas a gente conseguia ter uma exatamente. estimativa, né? Aí chegou um belo dia em que a gente subestimou a capacidade desse bichinho. E aí a gente botou uma concentração pequena. Acho que um pouco maior, não foi? Foi coisa pouca, não era ainda o final, Não era o mas final, foi o mas suficiente. ele estava muito bom. E aí, assim, a gente meio que subestimou ele, falamos, não, ele não vai voar tanta coisa assim, não. Vamos deixar ele na horizontal, porque né, a gente deixava ele na diagonal, a gente lançava ele diagonalmente em relação à posição do campo, porque maior caía dentro da instituição, assim. A gente resolveu lançar na horizontal. Esse foguete desapareceu. A gente lançou, a gente falou, ele tá voando muito. A gente olhou assim, Eita, ele tá tá voando um pouco voando demais. muito. Gente, aí o foguete passou o muro da escola e aparentemente caiu em cima de uma casa. A gente pensou, não, ou alguém foi atingido, porque o professor estava dizendo que o bico do nosso foguete estava muito pontudo, poderia, assim, ferir alguém, ou a gente pensou assim, quebramos o telhado da casa de alguém. O que nós fizemos? Fomos atrás. Que coisa linda. Procuramos dentro da canal, não tava. Em cima do telhado da casa do povo, também não tava. Vimos se tinha alguém caído na rua, assim, quem sabe com foguete alojado no pescoço, também tinha. E subimos em poste, também não achamos nada. E assim, depois recomeçamos a iniciativa. Esse negócio da Mobfog, inclusive, é muito bom usar ele como exemplo, porque esse nosso foguete, inclusive, saudades dele, nunca o reencontramos, mas com o novo modelo que a gente fez depois, a gente realizou sim um lançamento oficial e ganhamos medalha de ouro com o lançamento oficial do foguete. Foi um lançamento que valeu a pena. Sentimos saudade de voar, Inclusive, Rodrigo? exatamente. Sentimos. Talvez conseguiríamos um lançamento maior, um alcance maior. Talvez, mas funcionou. Funcionou, inclusive, é, fomos convidados para participar do negócio de, um, de um outro evento de lançamento de foguetes na Barra do Piraí. Não fomos por questões financeiras, né? Infelizmente. Sempre. Mas funcionou. Fica aí mais um aprendizado da ciência. Não é porque um cavalo tem 4 patas que você corta todas as patas dele. Ou seja, mesmo E se der tudo errado nos seus experimentos, continue, porque provavelmente alguma coisa vai dar certo. E é isso aí. Vamos para o próximo? Qual é a nossa próxima temática, Camille? Para a gente essa do adiantar um cavalo pouquinho foi essa nova, viu? parte. Essa do cavalo. É nossa queridíssima Inês Brasil, fala bastante. Já falamos sobre o sistema de tratamento de esgoto, falamos sobre a construção de foguetes, e o nosso terceiro tópico, que aqui as coisas começaram a engatar um pouquinho melhor, foi o estudo da influência do meio em processos corrosivos. Essa aqui não foi tanto uma invenção nossa. Um professor tinha uma matéria de corrosão, que era sobre Corrosão. eletroquímica, e aí a gente estava quase reprovando, tiramos umas notas bem baixas, verdade seja dita, e o professor falou, não, eu vou ajudar vocês, vamos fazer um projeto. E aí ele passou para a turma toda, para que a turma fizesse a avaliação da influência do meio em processos corrosivos. E aí a gente teve o trabalho de confeccionar diferentes sistemas para analisar a influência deles na corrosão de uma arruela de ferro, um materialzinho de ferro. Então tinha, por exemplo, um sistema com água, que era botar a arruela na água, tinha um sistema sem nada, a arruela no ar, tinha um sistema que era com água aerada, lembrem desse, que era água rodando, e tinha um que era com a água com uma bomba para realizar a aeração do sistema, e tinha um último sistema que era com sal, porque aí a gente analisaria qual sistema faria com que a arruela de ferro
se oxidasse mais rápido. E aí, quando o professor estava montando, alguns sistemas eram, ensinando a gente como montar, alguns sistemas eram suaves de serem montados. Botar na água, botar no ar, tranquilo. Mas aí tinha um santo de um sistema que era com aeração, que era justamente para botar uma bomba. O professor falou, bota uma bomba de aquário. Uma bomba de aquário, meus amigos, custa mais de R$ 200. Então, a gente olhou aquela bomba de aquário de R$ 200, a gente falou, a gente vai gastar R$ 200 para fazer um projeto, e a gente falou o quê? Não. Nananina, não. Foi aí que inventamos. Nossa, gente, mas realmente, a gente montou uma bomba improvisada. Eu falo disso com propriedade porque eu passei mais de 3 semanas quebrando cabeça de como fazer isso acontecer. Veja só a bomba. E a A gente pegou. propriedade que eu tenho é de quem ficou lá fazendo esse negócio funcionar também, Pois depois que é, você criou. Vamos lá. pois é. O processo de idealização foi assim, péssimo. Mas depois, cada pessoa que estava naquele projeto, eu e Camila inclusos, dedicamos cada neurônio naquilo. Porque veja só, a gente não tinha uma bomba, mas a gente pensou, conseguimos improvisar. O que foi que a gente usou? Uma hélice de um computador velho, aí a gente pegou a hélice do computador, um palito, um palito de pirulito usado, olha só, um palito de pirulito usado. A gente conectou a hélice, aí tinha um rotorzinho, acho que um rotor de DVD, que faz o DVD girar no sistema. A gente conectou uns fiozinhos de cobre conectados a algumas pilhas. Isso tudo grudado lá com bastante fita adesiva e fita isolante no negócio, para a gente não tomar choque. Algumas vezes conectadas na tomada. Não morremos, mas alguns choques aconteceram. E improvisamos. Mais uma crítica aí à falta de investimentos públicos em ciência, tá? Bastante Exatamente. militância. E aí vocês podem E pensar. Manda, Camille. não, o adendo esse negócio ligado, a gente não tomou choque, mas as pilhas que eu usei para esse negócio funcionar morreram. Simplesmente explodiram. Eram daquelas recarregáveis. Recarregaram tantas vezes que excedeu a capacidade da pilha, o material saiu para fora. E o melhor também disso foi que quem ficou com o meio aerado fui eu. Eu tenho gatos em casa. Meus gatos viram aquilo, eles queriam brincar. Eu tive que guardar esse negócio dentro do guarda-roupa. Foi um mês muito interessante. Um Foi mais mês de de um meio mês, aerado, inclusive, eu acho. guardado no guarda-roupa. Uma delícia. E aí a gente pensa, como é possível que algo tão improvisado pudesse dar certo? Deu certo. Nós passamos na disciplina de corrosão. E ainda por cima, submetemos o projeto na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, edição 2019, conforme o Camille está mostrando ali, e ganhamos um artigo científico publicado no nosso currículo. Então, assim, é sempre aquela história. É uma história de superação. Pode parecer que vai dar errado, mas persista. Dá certo. A frustração é garantida, mas depois de muita luta dá certo. Então, assim, experiência é o que não falta. A próxima, Camille, a próxima foi a que mais deu certo. Essa aqui vai na mão Essa de Camille. realmente, essa surgiu assim como a do processo corrosivo, surgiu temos um trabalho para fazer. Não estamos conseguindo fazer. Temos que fazer alguma coisa para essa matéria. E o que é que a gente vai fazer? Esse surgiu justamente durante uma aula de sociologia. Nossa professora de sociologia, ela tem um trabalho, aliás, ela trabalha com as turmas dela com projetos de pesquisa. Ela faz com que a gente desenvolva projetos de pesquisa trabalhando conceitos sociológicos durante o ano. A gente vai aprendendo tanto sobre os temas da sociologia, quanto como trabalhar com pesquisa científica. E, assim, surgiu justamente temos esse trabalho para hoje, temos que apresentar um problema de pesquisa.
estávamos sem saber o que fazer, porque queríamos fazer queríamos fazer outra coisa, assim, eu acho que inclusive a gente já tinha levantado essa do esgoto, essa história do esgoto, talvez, para tentar encaixar, O não ia esgoto dar muito certo por causa do recorrente. tema. Exatamente, seguiu. Tínhamos também tentado alguma outra coisa. E nada dava certo, nada se encaixava, porque, se eu não me engano, o tema do segundo, os temas tinham que envolver algo especificamente para o segundo ano sobre o mundo do trabalho. E não sabíamos o que fazer. Aí, eis que me surge Cauã, motivado, eu acho que pelo buraco, né, pela primeira imagem, é, é, não sei, eu, assim, chamar exatamente de imagem, mas tá. Do buraco negro, aquela de M81, eu acho que vocês devem conhecer. Inclusive, esses dias, eu acho que ontem, inclusive, lançaram uma versão, fizeram uma versão, é, melhoraram esses dados para fazer uma versão mais definida dessa imagem. Então, motivado por isso, a gente fez o quê? E se a gente trabalhar com com o interesse de jovens em carreiras científicas, em seguir por carreiras científicas. E fomos, e apresentamos esse projeto para a professora, ela gostou bastante. E, assim, mais para frente, quando, com o lançamento de alguns editais, assim, do IFES mesmo, que justamente de projetos de pesquisa, ela perguntou se nós teríamos interesse em submeter esse projeto. Enfim, nós submetemos, nós trabalhamos com esse projeto, eu acho que mais de um ano. Deixa eu até mostrar imagens aqui, né? Nós trabalhamos com esse projeto bem mais de um ano. Nós fizemos a pesquisa, nós, inclusive, apresentamos em eventos, tanto na SNCT, eu acho que dessa vez de 2020, né? Né, Cauã? Isso, da Eu edição acho que é. online pela pandemia. Isso. Tanto na SNCT quanto na Feira Brasileira de Jovens Cientistas, FBJC. Nisso, nós, além de conseguir apresentar para a matéria, nós tiramos ótimas notas, né, nessa matéria esse ano, e nós também conseguir desenvolver isso. Até hoje, o projeto segue sobre orientação dessa professora, a professora Adeline, acho que tem uma imagenzinha aqui dela, e ele segue por aí, Ciência e Juventude segue tentando justamente buscar entender melhor tanto entender esse interesse dos jovens pela ciência. E tá seguindo. E nós ainda temos mais um, né? E o projeto segue. Esse Algum? último aqui, a gente só botou, assim, para fazer uma coisa meio destoando. Veja só. Eu e Camila estudávamos química no ensino médio. Tudo bem. Sistema de tratamento de esgoto faz sentido. Processos corrosivos faz sentido. Nós éramos jovens Nem cientistas, tanto, certo? mas Pesquisa sobre o interesse dos jovens em carreiras científicas faz sentido. Hoje, Camille faz astrofísica. Então, a construção de foguetes de garrafa PET faz sentido. Só que, logo ali, 2019 também, uma colega minha de trabalho me pergunta assim: gente, vamos desenvolver um aplicativo sobre o uso de energia solar? E a gente falou: vamos. Não fazia o menor sentido. Não era a nossa área. A gente não fazia sabia nada de informática. programação. E nós resolvemos desenvolver um aplicativo de energia solar. Esse aqui, gente, foi, assim, o maior fiasco. Porque a gente não sabia programar, a gente não sabia fazer nada. Tanto que o Bulb, o falecido Bulb. Sim. A gente não sabia programar, mas a gente tinha uma logo linda. Créditos de Mariana, né? Pois é. Fazendo Programando aplicativo. Pois é. Até entramos em contato com as empresas. Olha, outra coisa, viu? Etapa de marketing. Mas a empresa que eu entrei em contato, inclusive, faliu. Eu fiquei muito sem jeito na hora de falar, mas foi mas isso. faz parte. E a grande
o grande intuito de apresentar tanta iniciativa junta, tanta ideia junta, é mostrar que nem sempre os caminhos que permeiam a ciência vão ser retilíneos. Nem sempre a gente vai saber estar fazendo uma coisa no ponto A porque a gente quer chegar ao ponto B e chegar ao ponto C. Então, nem sempre vai fazer sentido. Ao mesmo tempo que fazer tantas coisas, logicamente, não é fácil. Não era e continua não sendo hoje em dia. Mas que, com o tempo, a gente vai descobrindo melhor forma de nos organizarmos. Daquelas experiências, a que mais deu certo de longe foi o nosso projeto em relação à investigação da relação dos jovens com as carreiras científicas. Tanto que, como a Camille falou, isso nos rendeu participação na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2020, apresentação do trabalho. Nós também apresentamos o projeto na primeira edição da Feira Brasileira de Jovens Cientistas, recebendo 3 premiações do projeto. 3 premiações. Duas. Três, realmente Isso. 3, porque... Duas em relação à parte do nosso projeto que abordava o ensino médio e uma em relação a que abordava o ensino superior. Isso. E, além disso, também resultou na produção de um livro, esse livro que continua aí eu esqueci do livro. a caminho, o livro que está finalizado já há 2 anos, está em processo de publicação também. Então, algumas coisas vão vingar, outras nem tanto. E, às vezes, vai parecer impossível organizar tanta coisa e fazer tanta coisa fazer sentido dentro do esquema de vida e da quantidade de dependências que nós temos para os nossos dia a dia. Mas, com o tempo, já justamente devido a estar tão imersos em tantos desafios ao mesmo tempo, desde o ensino médio, a gente acabou desenvolvendo algumas formas de se equilibrar melhor nessa história. E aí a gente parte para a próxima pergunta. Como é que vocês fazem para se organizar? Vocês que talvez já sejam cientistas ou que estejam pensando agora em começar a se dedicar em áreas relacionadas à ciência, o que é que vocês fazem para se organizar? Quais são as suas estratégias para não surtar no meio desse processo todo ou para surtar com responsabilidade? Vamos falar assim, que é ainda melhor. Surtar com responsabilidade exige um pouco de disciplina no quesito de saber administrar as coisas que você tem que fazer. E para isso, a gente só aprende através das experiências. Para nós, especificamente, levou algum tempo até que desenvolvemos alguma experiência nesse sentido, e aqui trazemos 5 dicas que consideramos ser muito importantes e que nos ajudou demais a nos organizarmos melhor em nossos projetos. Quais são essas dicas, Camille? Então, a primeira dessas dicas é justamente definir prazos. É aquela coisa, quando a gente olha, tem muita coisa para fazer, e parece que o tempo nunca dá. Nunca dá de jeito nenhum para fazer. Então, a primeira coisa importante é colocar uma data na qual você... vou pelo menos iniciar esse negócio, essa coisa, até esse dia. Vou começar nesse dia, vou fazer tantos por cento em uma semana, em 3 dias, no tempo que for. E saber, justamente, ter essas datas em mente para não acabar esquecendo, não acabar deixando passar. Justamente com essa dica, a gente trouxe também 2 ferramentas que a gente usa principalmente para isso, que são o Google Agenda e o Notion, que a gente consegue usar o calendário para marcar exatamente as datas em que a gente vai fazer isso. A segunda dica seria justamente saber dividir e, às vezes, não só dividir, às vezes saber delegar essas tarefas. Como eu disse, vou fazer tantos por cento até tal dia. Mas, às vezes, tem tarefas que não dependem justamente só da gente, não dependem da gente, às vezes. Às vezes a gente pode fazer, mas pode ser, vou fazer um trabalho em grupo. Vou fazer tudo, 100%. Às vezes, da apresentação, às vezes eu fazia isso, mas nem sempre funcionava. Não é saudável, tá? Spoiler. Exatamente, não é saudável, nem um pouco saudável.
Tinha trabalhos que eu ficava na véspera porque eu queria tudo do meu jeito. Ainda bem que eu aprendi a não fazer a não fazer isso, né? E é justamente saber dividir. Vamos fazer tal parte, vamos fazer juntos, vamos fazer cada uma parte, fazer tudo conversando entre si. Que é justamente um spoiler da dica 4. A terceira dica, e esse dividir e delegar tarefas, a gente volta justamente para o Notion também, que é muito bom para isso. Essa parte, registrar tudo. Justamente, conversa com a primeira dica, que é justamente essa questão de esquecer, que quando está anotado, a gente esquece. Muitas vezes a gente já esqueceu, né? Imagina Pois quando é. não está anotado. Quando não está anotado, suja demanda assim, opa, realmente eu tinha isso para fazer hoje. Eu vou fazer isso hoje, agora. Não dá. Realmente não dá. Não dá certo. E nisso, eu acho que o Google Agenda ajuda muito, o Notion também, mas um outro aplicativo também que eu particularmente uso, Cauã também usa, né? Todoist. Exatamente. Todoist, eu tô com metade da minha vida no Todoist. Se entra fora do ar, perdi. Esses são aplicativos que ou se encontram para serem baixados no celular, ou Lá, também ou alguns podem ser utilizados pelo navegador. O Todoist, especificamente, ele possui uma extensão do Google Chrome. Então, você pode estar acessando pelo celular ou estar acessando pela internet. O Notion, ele dá tem também para baixar. o Dá aplicativo para também ser baixado, de celular também, no ou computador também. internet. Exatamente. Várias possibilidades. Exatamente. Aí nós temos essas 3 dicas mais técnicas, digamos assim, e essas 2 últimas que é justamente saber trabalhar em conjunto, porque a gente vê que ao longo disso tudo, eu acho que eu tô aqui hoje por causa de Cauã. E eu Se estou eu tô aqui hoje por aqui, causa de Camille. Olha que exatamente, estamos coisa. aqui, justamente, a gente já só chegou. Onde a gente conseguiu chegar, justamente por ter aprendido a trabalhar em conjunto, a trabalhar com pessoas, são pessoas incríveis. Da série Eu, Motivacionais, frases motivacionais de português dos anos 2000, uma andorinha só não faz verão. exatamente. Vamos relembrar. Sozinho vamos, como é? Sozinho vamos rápido, juntos vamos longe. É isso aí, momento motivacional do dia. Anotem. Exatamente. Dentre essas pessoas, inclusive, temos Mariana aqui, né? Pois é, chefia pesada. Chefia. Vamos lá. E a última eu acho que para mim assim, é uma das que eu levei mais tempo e também assim é a mais complicadinha de você levar, que é justamente queremos fazer muita coisa, queremos mudar o mundo, queremos fazer algo novo, algo diferente. Mas às vezes a gente tenta, tenta, tenta e parece que não dá certo. Realmente parece que não dá certo. Aí, às vezes a gente desiste por um momento, pega, para, vai fazer outra coisa, vai pensar, vai relaxar um pouquinho, talvez abrir no Netflix, ver alguma coisinha, talvez, sei lá, só ler um livro. E aí a gente pega, pensa, talvez se eu fizer dessa forma, talvez funcione melhor. Vamos lá, vamos fazer de novo, vamos começar de novo. E é justamente nessa persistência que está a ciência. Mesmo com erros, mesmo que não funcione da maneira que você pensava na primeira vez, tá lá, continuando. Exatamente. E isso foi uma coisa muito recorrente nas nossas trajetórias. Levou algum tempo até a gente aprender de fato a parar, repensar e saber começar de novo. Portanto, a gente enfrentou muita frustração. Muitos dos nossos projetos que a gente apresentou para vocês hoje deram errado no período em que aconteceram. E custava da gente entender por que é que estava dando errado no período. Mas com o tempo a gente aprendeu que não só de insistir, insistir, insistir naquele momento se faz a ciência, mas também de saber admitir quando uma estratégia não está dando certo, parar, dar um passo para trás e aí tentar de novo. Isso é muito importante.
E baseando-se em todas essas Todas as temáticas, experiências, todas as coisas já que a gente aprendeu pelo caminhando, caminho. pois é, e já caminhando para a finalização do workshop de hoje, é fazendo uso de tantos conhecimentos e de tantas experiências, e hoje, eu e Camille, nós fazemos parte de uma iniciativa que fundamos bastante recentemente, intitulada Ciência é Fundamental, Transformando a Educação na Prática. Justamente por sermos jovens cientistas que tiveram a vida transformada através da ciência, da educação e de projetos sociais, a gente decidiu hoje fundarmos a nossa própria iniciativa, o Ciência é Fundamental, para procurar continuar nesse caminho, continuar nessa jornada e apresentar a ciência a cada vez mais jovens através da alfabetização científica e através das metodologias ativas. Portanto, se vocês quiserem acompanhar um pouco mais da nossa jornada, o que é que vem por aí, porque vem muito mais coisa vindo por aí, e essas a partir Vem daqui aí. só vai dar certo, Sim. convido vocês a nos acompanharem no nosso arroba Ciência EF, é o perfil oficial do Ciência é Fundamental no Instagram, que a gente vai estar fazendo mais publicações a respeito do que vem por aí em relação a conteúdos, em relação a, de fato, algumas oportunidades que a gente vai trazer no futuro. Então, vale a pena estar conferindo também. No mais, é isso. Alguma consideração final, minha amiga Camila? Assim, só agradecer mesmo, e é isso. É isso. A gente agradece demais ao convite por poder estar falando um pouquinho para vocês sobre a nossa participação, sobre a nossa experiência com a ciência, sobre as nossas vivências, olha ali que estão indo embora. E finalizamos lembrando todos vocês sobre essa bolsa Clicker, né? Projeto aí Perfeito. fresquinho, saindo do fogo do projeto Clica Aqui, e que tá prometendo fazer bastante estardalhaço aí, né, no país. Então vamos que vamos, Exatamente. gente, É porque ciência vale a inovadora. pena. Ciência Inovadora. Tô vendo pela primeira inovadora. vez. Atendimento psicológico. Isso é importante. Só tem palmas. Só tenho que dizer isso, palmas. Pois é, puxação de saco à parte, Fazendo mas porque mais do eles que um merecem, perfeito. e vale a pena. Agradecemos demais a atenção de vocês hoje, gente. Obrigado ao Projeto Clica Aqui mais uma vez. E é isso. Tchau, tchau. Tchau. Gente, antes de vocês saírem, vou só pedir para vocês conferirem o formulário de presença no chat. Tem que lembrar de preencher para conseguir o certificado, certo? Então tá aqui o link no chat, vocês preenchem informando o e-mail de vocês, o nome completo, e a gente já passa o certificado por e-mail nas próximas semanas. Muito obrigada, Cauã e Camille, inclusive pela exposição minha na canal, né? Muito obrigada por isso. Gente, o workshop foi maravilhoso, foi o início perfeito para a Bolsa Clicker. Espero que vocês tenham aproveitado também. E vou só perguntar se alguém tem algumas perguntas. Tirando isso, agradecer a presença dos nossos palestrantes e a de vocês também assistindo. Ficamos livres para contato, inclusive, se quiserem tentar contato com a gente. O arroba do Instagram, vou mandar aqui no chat, Ciência F. Podem entrar em contato com a gente através do Instagram. A gente responde bastante, ou seja, zero delay. Portanto, sintam-se livres para entrar em contato, se quiserem mandar mais dúvidas por aqui ou pelo Instagram. Então, ficamos à disposição para quaisquer maiores conexões. Isso. Perfeito. Acredito que a gente não tem perguntas, então realmente só agradecer a vocês. Lembrar novamente do formulário de presença e muito obrigada, gente. Eu adorei a apresentação. Foi muito bom rever essa trajetória de vocês, porque quem vê vocês fazendo tanto sucesso por aí, não imagina que a gente começou bem embaixo, né? Então, foi excelente participar de muitas coisas com vocês e desejo muito sucesso sempre. Muito obrigada pela participação hoje. A gente que agradece. É isso. Eu quero agradecer muito, Mari. E obrigada.